Olá, programa Mazé de Estudo, aqui no CISA Business, como sempre, o nosso parceiro, recebendo hoje o meu queridíssimo Dr. Ítalo Cortez, do Urocentro, outro parceiro nosso super fiel, e nós vamos falar de um assunto que a gente vem falando sempre de algumas coisas, mas uma que a gente agora vai falar, que o Dr. Ítalo vai nos passar, que é a biópsia de próstata. Eu vou aproveitar aqui o laptop dele, a apresentação. Muito obrigada por ter vindo e nos tirar essas dúvidas e que as pessoas ficam nos perguntando sempre, doutor. Mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder contribuir aí com o seu telespectador, trazer um pouquinho de informação na área da urologia. A Urocentro está sempre à disposição com todos os nossos colegas dentro de cada especialidade. E eu acho que hoje esse tema que nós estamos trazendo é muito importante. A biópsia de próstata, ela assusta um pouco o paciente quando você fala que vai ser necessário utilizar esse método. Quando é que vocês decidem que tem que ter a biópsia de próstata? Bem, então hoje a biópsia ela é o exame que vai confirmar realmente se o paciente tem ou não o câncer de próstata. Esse é o primeiro esclarecimento que a gente deve levar para o telespectador, é exatamente isso. Então nós temos outros exames como o PSA, que é um exame de sangue, que é feito através de uma dosagem de sangue, você vê a quantidade de antígeno que é produzido pela próstata. Quando esse PSA está acima de 2,5 nanogramas, que é a especificação de um PSA normal, é até 2,5, a gente já tem indícios de indicação de uma biópsia. Nem todos os pacientes com PSA acima de 2,5 serão submetidos à biópsia. É importante você também avaliar a clínica do paciente. Se ele evolui, por exemplo, com uma inflamação da próstata, que é o que a gente chama de prostatite, o PSA sobe, né? Agora, se o paciente vem gradativamente nos últimos exames subindo valores de PSA, aí sim, associado a um toque, né, retal, que é o exame digital do reto, a gente pode indicar uma biópsia de próstata. Então, hoje são duas indicações clássicas. A presença de um nódulo, né, uma área de endurecimento no toque retal, na próstata, e o PSA elevado, ou seja, acima de 2,5 nanogramas. É uma coisa que as pessoas sempre se preocupam também, em quanto tempo elas vão ter esse resultado? Se o paciente opta por fazer o exame histopatológico, que é o segundo momento da biópsia, em Manaus, ele tem o laudo em aproximadamente 2 dias. Olha que máximo, que bom. Se ele opta por fazer o exame histopatológico em São Paulo, a gente tem um convênio com o laboratório da doutora Kátia Leite, em São Paulo, que é dentro do Sírio-Libanês. A Urocentro tem esse convênio e o resultado também vem por e-mail em 48 horas. E depois o resultado físico, ou seja, vem por SEDEX, em 1 semana. Então, hoje, o paciente que realiza a biópsia com a gente, ele não espera mais do que 2 dias para ter o resultado da sua biópsia, 2 dias úteis. Então, é um resultado muito rápido. E uma outra coisa que a gente estava conversando, que também o paciente termina, passa sedação, passa anestesia, já vai para casa. Já retorna para casa. É um procedimento que a gente chama de procedimento ambulatorial, né? Certo. Então ele vem, existe um preparo. Não tem aquela coisa de ficar no hospital ou ficar na clínica, demorar e ter que dormir lá, não. Quer dizer, ele já vai... Não, hoje não. Evoluiu muito o método que a gente utiliza, né? Então a gente hoje utiliza um aparelho de ultrassonografia super moderno, com uma sonda de pequeno calibre, então não é mais aquela agulha super grossa que se fazia antigamente. A gente utiliza uma agulha fina, né, de 18 gauns, é uma agulha fininha, e a gente pode extrair entre 12 até 24 fragmentos. Existem 2 tipos de biópsia de próstata, a tradicional, que você tira 12 fragmentos da próstata, sendo 6 de cada lado, e a biópsia de saturação. São aqueles pacientes que já fizeram 1 ou 2 biópsias anteriores e precisam colher mais fragmentos porque ainda restou dúvida no seu diagnóstico. O câncer, a gente sabe que hoje 1 em cada 6 homens vão ter o câncer. É um número elevado. É um número elevado, né, doutor Ítalo? Nossa. É um número muito elevado, é por isso que a gente bate sempre na prevenção, a gente sempre enfoca bastante a prevenção. E é interessante, hoje a gente está falando no mês de outubro sobre isso, porque agora no próximo mês, em novembro, a gente já entra no mês chamado Novembro Azul,
que é a prevenção do já câncer tá de até próstata. Com o seu Isso. lacinho aí Já azul. estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Urologia e trazendo para você as informações que são importantes da próstata. Faça seu exame, não deixe passar. Quando você faz o procedimento, que é chamado biópsia de próstata, os riscos são mínimos de mexer na ereção. É claro que você está ultrapassando uma linha de feixe de nervos que levam à ereção do homem. Mas essa agulha é uma agulha muito fina e ela faz perfurações muito pequenas na cápsula da próstata. Então, a chance de um paciente ficar impotente, ou seja, sem ter ereção devido à biópsia, ela é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo, menos do que 1%. Agora, em relação ao sangramento na ejaculação, aí sim. Esses pacientes que fazem biópsia de próstata, eles podem ter sangramentos não só na ejaculação, que é durante o orgasmo, ou seja, quando o homem goza, né, de uma maneira mais para o leigo entender o que a gente está falando, mas ele também pode ter sangramento nas fezes durante a evacuação e na urina durante Mas isso um determinado tempo? urinário. Um determinado tempo? Sim. Da urina, se você não tiver nenhuma lesão próximo da uretra, o paciente não vai ter sangramento, porque a gente não precisa biopsiar essa área. Das fezes e da ejaculação, ele pode ter sangramento em até 30 dias. Uma das perguntas que também nos fizeram vem o resultado, deu negativo. É bom repetir ou repetir o exame ou exame de alguma outra forma? Qual é a sua orientação? Essa pergunta é extremamente interessante. Você vai repetir biópsia de próstata se o seu urologista indicar, e normalmente ele vai indicar quando o nódulo persiste, né, ou seja, aquele caroço na próstata ele ainda continua nessa área que a gente chama de zona periférica, essa área mais avermelhada do slide que a gente está mostrando agora, e também se o PSA continuar subindo. O PSA é o marcador da próstata. Hoje ainda é o melhor marcador para tumores de próstata. Bom, vamos novamente repetir o nosso endereço lá da Urocentro e dizer, quero reafirmar que o Outubro Rosa, na sequência, o Novembro Azul, que tem a marca do mesmo lacinho do azul, do vermelho, do rosa, tem nos urologistas e todos os homens podem usar. E pode usar até a história do bigode, né? Isso, Fazem muito essa exatamente. brincadeira. E é quando você que está aí nos assistindo, vai lá, faz o teu exame anual, não custa, não tem que ter medo, porque é melhor prevenir. Vamos lá dar o endereço. Então, hoje a gente está na Urocentro. A Urocentro fica na Rua Fortaleza, número 528, em Adrianópolis. Os telefones da Urocentro são 3213 4515 e o 3302 6650. Tá vendo? Facílimo, não tem que ter medo. Vai lá no Urocentro e a biópsia é isso. Já pode ser feita em Manaus, com toda a segurança, com toda a garantia e com médicos competentíssimos. Vai lá. Não deixa de conferir. Muito obrigado, doutor Ítalo. Obrigado mais uma vez, Mazé. Obrigado ao telespectador que está nos assistindo. A gente está sempre à disposição para trazer novas tecnologias, novas informações a respeito de áreas dentro da urologia e principalmente da saúde do homem. Muito obrigado. É isso aí, Mazé de Estudo. Volta já.